Deixa eu orar com vocês, antes de nós lermos o texto. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por podermos estar aqui em mais esse dia, esse domingo, podendo celebrar ao Senhor, podendo te adorar. E eu peço que nesse momento o Senhor fale conosco. O Senhor use a minha vida para comunicar a Tua palavra aos meus irmãos, à Tua igreja, todos aqueles que estão com os ouvidos atentos para ouvir, Pai, que seja uma palavra rema, que seja uma palavra que realmente ministre aos seus corações, uma palavra revelada em nome de Jesus, e possa causar as devidas mudanças, as mudanças que o Senhor quer e deseja nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa achar os nossos corações como uma boa terra para receber a semente preciosa da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém, queridos?
Até aqui, quero ler com vocês por enquanto. Queridos, nós temos durante esses tempos trabalhado uma temática aí que fala sobre o crescimento. E com base nesse texto eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que tem como tema crescendo em meu relacionamento com Deus. Crescendo em meu relacionamento com Deus. Nós temos declarado crescimento nas nossas vidas, mas eu creio de todo o meu coração, queridos, a mudança que você deseja, as mudanças que você deseja, que você espera, a transformação, o milagre, o crescimento, depende muito do seu relacionamento com Deus. Depende muito de como você vai se relacionar com o seu Deus. Trazendo para esse ano, né, de repente a mudança que você espera para esse ano, vai depender muito, queridos, do seu relacionamento com Deus, né? E você não pode viver algo maravilhoso dependendo do relacionamento do pastor Alexandre com Deus, mas o que você vai viver, a mudança que você está esperando, desejando, depende do seu relacionamento com Ele. Amém, queridos? E dentro disso eu quero falar sobre crescendo no meu relacionamento com Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, é fato que as pessoas, a gente olha para a Bíblia, pessoas que têm um bom relacionamento com Deus, todas aquelas pessoas que nós olhamos para a palavra, para a Bíblia, e nós vemos que elas cultivaram um bom relacionamento com Deus, foram pessoas felizes, pessoas prósperas, pessoas frutíferas, pessoas que cresceram. Não tem ninguém que a gente olhe para a palavra, não só na palavra, mas que a gente, pessoas que nós conhecemos no decorrer da história da igreja, pessoas que tiveram ou têm um relacionamento próximo e íntimo com Deus, que não sejam felizes, que não sejam prósperas, frutíferas, que não estejam crescendo. Não existe isso, queridos. Se a pessoa tem um bom relacionamento com Deus, ela vai crescer, ela vai estar feliz, ela vai prosperar, ela vai frutificar, mesmo que ela passe por tempos de adversidades, lutas, tribulações, mesmo que ela passe por isso. Amém, queridos? Eu quero ver com vocês, só para dar base nisso que eu falei, Salmo 1, que diz assim, a partir do verso 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei ou na palavra do Senhor, e nessa lei, nessa palavra, ele medita dia e noite. Então aqui é claro em dizer, queridos, quem tem prazer na palavra, quem medita dia e noite na palavra, não está falando de um relacionamento esporádico com a palavra de Deus, mas quem tem uma comunhão diária, constante, crescente, e tem prazer na palavra de Deus, aqui é claro em dizer, essa pessoa, ela vai ser feliz. Amém, queridos? Não tem, como eu costumo dizer aqui, não tem pirlim-pim-pim. Quer ser feliz? E a Bíblia não promete aqui felicidades com isenção de lutas, adversidades, mas ela fala que quem tem prazer, e nessa lei, nessa palavra, se relaciona com ela dia e noite, constantemente, crescentemente, essa pessoa, a Bíblia diz, essa pessoa vai ser feliz. Um pouquinho mais para baixo diz que no versículo 3, no finalzinho do versículo 3, está dizendo que tudo o que ele faz prospera. Tudo que essa pessoa fizer vai prosperar. Então é uma promessa de Deus. Pessoa que se relaciona bem com Deus, se relaciona bem. Não, quando eu falo com Deus, queridos, não tem como eu falar que eu tenho um bom relacionamento com Deus se eu não me relaciono com a palavra. Isso não existe. Então uma pessoa que tem um bom relacionamento com Deus, com a palavra, ela vai ser feliz, ela vai ser próspera, mesmo em tempos difíceis, ela vai ser feliz. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ali eu não vou temer, porque tu estás comigo. Amém, queridos? Lá em Josué capítulo 1,
O versículo que fala também, capítulo 1, verso 8, aquele texto que diz também, falando sobre a palavra, deixa eu abrir lá, para eu não falar errado aqui para vocês também, eu quero só citar esse texto, Josué capítulo 1, o versículo 8, que diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E olha aqui, dizendo novamente, igual Salmo 1, queridos, não deixe de falar e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito aqui. Só então, os seus caminhos vão prosperar e você vai ser bem sucedido. Mais uma vez, quer ser feliz, queridos? Não deixa de meditar, porque na medida que você enche o seu coração, enche a sua mente dia e noite da palavra de Deus, você vai ter graça, força, sabedoria, poder para andar em conformidade com a palavra. E quem anda em obediência à palavra, queridos, vai prosperar, vai ser bem sucedido. Mas isso acontece na medida que nós nos relacionamos com a palavra. Amém, queridos? Se relacionar com a palavra não é para fazer algo de maneira religioso, como é um ritual simplesmente. Quando nós falamos isso, queridos, é porque à medida que a gente se relaciona e aprende a ter prazer na palavra, se deleitar na palavra, na presença de Deus, você tem forças, você consegue ter forças para vencer o pecado, você consegue ter forças para dizer não à tentação, você consegue ter uma alegria e uma paz que não depende das circunstâncias, nem das pessoas, nem do governo, nem do seu marido, nem da sua esposa, nem dos seus filhos. Essa alegria que vem sobre a sua vida é independente disso, queridos. Mas para quem que é isso? Para quem se relaciona com a palavra, todos os dias, dia e noite, medita na palavra, enche o coração, enche a mente da palavra de Deus, e isso vai causando mudanças nas nossas vidas. Amém, amados? Esses são felizes. Salmo 128 também é aquele salmo que diz: o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos vai ser feliz, vai ser próspero. Mas quem? O homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor, queridos, é aquele que leva a palavra de Deus a sério. Ele não trata ela, não, eu levo a sério, eu creio no que está aqui e eu levo com seriedade, por isso eu coloco em prática na minha vida. Quem faz assim vai ser feliz, vai ser feliz. Amém, amados? Mas o que a gente pode dizer então de filhos de Deus, cristãos, que estão dentro da casa do Pai, mas ainda são infelizes? Estão na casa do Pai, são cristãos, mas são infelizes e não crescem, queridos, não crescem. Paulo, ele escreve, eu não me lembro agora se é na carta aos Hebreus, não me fugiu agora a memória, mas Paulo escrevendo aos irmãos, ele fala que com o passar do tempo eles já deviam ser mestres, mas estava sendo necessário que alguns ainda alimentassem eles com leite, que ensinasse os princípios elementares da palavra, né? Pessoas que já estavam há anos dentro da casa de Deus, mas estavam precisando ensinar coisas a eles que eram princípios básicos da palavra. Leite, não dava para dar alimento sólido para eles. Ou seja, isso nos fala, queridos, que é possível cristãos estarem há muitos anos dentro da casa de Deus e não crescer, e ser criança na fé. E criança na fé, queridos, não desfruta do que Deus tem. Deus não vai poder conceder, Deus não vai poder liberar coisas que Ele quer dar, coisas maiores, né? Coisas que Deus tem preparado, mas Ele não pode colocar na mão dessas pessoas, porque ainda são crianças, não vão saber discernir, não vão saber aproveitar, né? Na verdade, se der para eles, enquanto são crianças ainda, vão gastar tudo de maneira irresponsável. Então Deus ainda não pode entregar na mão dessas pessoas. E às vezes são pessoas que são velhas, falando de tempo, são pessoas que estão 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e não crescem no seu relacionamento com Deus, consequentemente não desfrutam do que Deus tem para elas, não aprendem a se apropriar das promessas, não vivem o que Deus tem, não são frutíferas na casa de Deus. Amém, amados? Existe isso. Por que então, queridos,
Tem cristão infeliz que não cresce. Agora eu quero voltar com vocês no texto de Mateus capítulo 13. Primeira coisa, Mateus 13. O que acontece com essas pessoas, pastor? Versículo 12 ao versículo 15, de 13, Mateus 13, diz assim: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre vendo, pessoas que estão sempre vendo, jamais vão perceber. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O que acontece com essas pessoas então, queridos? São pessoas que têm um coração que se torna insensível, de má vontade, endurecido e incrédulo. E aqui eu não estou falando agora de pessoas que ainda não tiveram um relacionamento com Deus. Nesse texto aqui, nós podemos ver sim, Jesus falando aqui até de pessoas que não tiveram um encontro com o Senhor. E não tiveram porque se aproximaram de Jesus com esse tipo de coração, um coração insensível. Jesus diz que estava falando para eles em mistério, em parábolas, de forma misteriosa. E os discípulos perguntam: Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? Por que o Senhor não fala de forma clara? Jesus fala: eu falo por parábolas, porque tem pessoas que se aproximam, e para vocês eu dou a entender os mistérios, coisas que são mistérios, que estão em oculto. Para vocês quem? Vocês que têm se aproximado com um coração desejoso de entender, de absorver, eu revelo para vocês os mistérios. E à medida que vocês entendem a palavra de Deus, que a palavra é revelada, vocês se convertem, vocês são curados, vocês são transformados. Porque a palavra, queridos, ela só causa mudança nas nossas vidas quando há uma revelação. Se não há revelação, se a palavra não é revelada, não muda nada nas nossas vidas. Agora, quando nós ouvimos a palavra, e a palavra nos é revelada, e isso é de forma espiritual, não é de forma natural, é como Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. A palavra revelada é que muda as nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra, queridos, ela é revelada e nós entendemos, a palavra ela transforma, ela causa cura, ela restaura, ela traz libertação. A palavra revelada causa mudança nas nossas vidas. Mas o que Jesus está falando aqui? Tem muitas pessoas que se aproximam, ouvem a palavra, por isso que ele está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem muitas pessoas que se aproximam de mim, eles ouvem a palavra, mas a palavra não é revelada nos seus corações, eles não entendem nada, só sentaram aí, ouviram a palavra, mas não entendeu nada. E quando não entende nada, não tem mudança nenhuma ocorre nas suas vidas. Não se convertem, não são curados, não são sarados, não são encorajados. Do mesmo jeito que entrou, ele sai, porque não teve revelação da palavra. Mas quem são esses? São pessoas que se aproximam com um coração insensível, um coração de má vontade. Jesus é claro em dizer aqui, esse povo se tornou coração insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos, fecharam seus olhos. Se não fosse assim, poderiam se converter, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Não é o intelecto só, não é a razão, não é de tanto estudar, mas é entender aqui no coração, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Agora, quando nós olhamos para a palavra, queridos, nós vemos que é vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que as pessoas sejam curadas, é vontade, mas aqui nem todos são. Jesus está falando que nem todos vão receber. Por quê? Quem se aproxima com um coração insensível e de má vontade, não vai receber, não vai entender. Satanás vem e rouba o que foi semeado, e essa pessoa
não experimenta da vida de Deus, não experimenta do que Deus tem para ele. Amém, queridos? Não cresce, não avança, não frutifica. Nós estamos trabalhando uma temática de crescimento, e só vai crescer, queridos, só vai crescer quem entende, quem tem revelação, quem se aproxima com o coração desejoso, com sede, com fome. Esse vai ouvir, vai entender, vai ser curado, vai ser encorajado, vai se fortalecer na fé e vai experimentar da vida, da paz, da alegria, do crescimento que Deus tem para ele. São esses. Amém, queridos? Pastor, quer dizer então que a gente, como cristão, a gente pode ter tido uma experiência de conversão, ouvido a palavra, se convertido de verdade, e ainda assim a gente pode ter um coração insensível, endurecido, incrédulo? Pode, queridos, pode. Quero que você abra um texto comigo, Hebreus capítulo 3, Hebreus 3, verso 12. Hebreus 3, 12. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Aqui é escrevendo para irmãos, para cristãos. Cuidado, irmãos. Cuidado, está dando uma palavra de alerta, falando para a igreja, não é para não crentes, está falando para irmãos. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Que se afaste quer dizer que um dia se aproximou, e está falando irmãos, está escrevendo para irmãos. Cuidado que o coração de vocês não se torne um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Versículo 13, ao contrário, encoraje uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, o pecado pode ir nos enganando, e o coração pode ir sendo endurecido, se tornando incrédulo e se afastando de Deus. Pode acontecer? Pode. Pessoas que já tiveram uma experiência com Deus, e na sua caminhada vai se afastando, o coração vai endurecendo, o pecado vai ali, vai enganando. Ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado pode nos enganar, e o coração pode estar sendo endurecido, a tal ponto, queridos, que essas pessoas já não começam a não experimentar mais da vida de Deus, do que Deus tem para elas. Então pode acontecer do coração ir se tornando insensível? Pode. Endurecido? Pode. E eu sei que na sua caminhada aí, de repente, você já pode ter até experimentado em partes isso. Eu já experimentei. Às vezes, queridos, na nossa caminhada, se a gente começar a tirar os olhos um pouco do foco, começa a tirar os olhos um pouco da palavra, das promessas, começa a olhar um pouco para as lutas, começa a olhar para os problemas, começa a olhar para aqueles que estão prosperando, avançando, começa, as lutas, tribulações vêm, aí você sofrendo, e aí de repente aquilo que você tanto tem pedido para Deus, ainda não aconteceu, ainda não mudou, e tem se passado dias, meses, anos, e aí se você não tomar cuidado, aquilo pode começar a ir mexendo com o seu coração, e aí você olha fulano tal, ciclano, A, B, você vê pessoas prosperando, avançando, às vezes pessoas chegando, seus irmãos chegando, Deus abençoando, você ouve testemunho de A, testemunho de B, e você que está ali fiel, perseverando, aquela mudança que você almeja ainda não chegou, ainda não aconteceu. Se você não tomar cuidado e não guardar o coração, isso pode começar, queridos, ir azedando aqui, pode começar a ir endurecendo o coração, ao ponto que você chega aqui na igreja, o pastor prega uma palavra, você já não ouve mais daquele jeito, você já está meio cansado. Tanto tempo que eu estou ouvindo, nada muda, nada acontece, cadê a minha bênção? As coisas não mudam, as coisas não acontecem, tanto tempo eu passando nessa luta, nessa peleja, e aí você começa a olhar para a luta,
e deixa de olhar para as promessas, deixa de olhar para aquilo que Deus já fez, né? E começa a olhar para as lutas, começa a dar ouvidos às vezes às mentiras e os enganos que Satanás vem soprar no seu ouvido, no seu coração. E aí, se a gente não tomar cuidado, o coração pode ir se endurecendo, ficando insensível, a tal ponto que você entra aqui na igreja, querido, você senta aí, você ouve uma palavra, que para um irmão saiu daqui e fala, que palavra, que maravilha, Deus, sair fortalecido, sair encorajado, e você ouviu a mesma palavra, mas para você não mudou nada, você saiu do mesmo jeito, como essas pessoas que estavam se aproximando de Jesus, mas eles foram, ouviram, não entenderam nada, não mudou nada. E a mesma pessoa esteve no mesmo ambiente, recebeu a mesma palavra, tomou posse, foi curada, mudou o casamento, mudou a vida financeira, mudou, e foi a mesma coisa. Qual foi a diferença? Coração. O coração. Por isso que a palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios, queridos, Provérbios, se eu não me engano, capítulo 4, deixa eu verificar aqui, Provérbios capítulo 4, o verso 23, que fala sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. Por isso eu quero dizer para você, querido, guarda o seu coração. Eu quero que você entenda esse alerta. É possível sim que na nossa caminhada o coração possa ir se tornando insensível, endurecido, a ponto de eu estar ouvindo a palavra, não entender, e quando não entende, não tem mudança. Quando não tem revelação, porque a palavra revelada é que muda, quando não tem revelação, nada muda na sua vida. Deixa eu dizer algo aqui, quando eu estava meditando nessa palavra, veio ao meu coração, e eu quero falar especificamente aqui com os jovens. Os jovens aqui, olha todos os jovens aqui para mim, olha para o pastor. Jovens, olha aqui para o pastor, todos vocês. Deus não quer que vocês estejam aqui na igreja, Deus não quer que vocês sirvam ao Senhor, venham nesse lugar, simplesmente porque os seus pais pedem, ou seus pais mandam. Deus quer que vocês aprendam a ter prazer nele. Deus quer que vocês tenham alegria neles. E eu quero dizer para vocês, que essa palavra desça no coração de vocês, todos vocês jovens. Deus não quer ver vocês aqui na igreja de uma forma, lá fora de outra forma, não. Deus quer que vocês aprendam o segredo de como é bom se relacionar com Deus, a ponto, a tal maneira que os prazeres e os desejos lá fora vão perder o encanto. Os prazeres que o mundo lá fora oferece vão perder o encanto perto da delícia de estar na presença de Deus, de se deleitar na palavra dele. Amém, jovens? Aprendam isso. Só que isso só vai acontecer, olhem para o pastor, se você vir aqui e se você abrir seu coração. Se você vir aqui domingo após domingo, ouvir essa palavra do pastor, e você, sabe, você vir com o coração insensível, ouve porque tem que ouvir, vou porque tem que ir, nada vai acontecer na sua vida, nada vai mudar na sua vida. Você vai ser uma pessoa religiosa aqui dentro. Deus não tem isso para você. Deus quer que você seja um jovem apaixonado por Jesus, que você esteja aqui dentro porque você ama estar, que você lê a palavra de Deus porque você ama ler, que você tenha uma vida de oração porque você ama estar conversando com o Pai. Deus quer que você aprenda a ter prazer na presença dEle. Em nome de Jesus, cada jovem que está aqui, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Senhor, eu não posso, numa pregação, nem os pais aqui podem de tanto falar, só o Teu Espírito Santo pode convencer do pecado, da justiça, do juízo. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração dos nossos filhos, esteja trabalhando no nosso coração dos nossos jovens, levando eles a um verdadeiro e genuíno quebrantamento, arrependimento, uma genuína conversão, que eles entendam e aprendam o prazer de estar na Tua presença, o prazer de Te servir, o prazer de Te pertencer,
Que haja alegria no coração deles pela salvação, Pai, alegria da salvação. Que haja alegria no coração deles em estar na Tua casa. Que haja alegria no coração deles em se reunir para orar, em se reunir para ler a Tua palavra. Senhor, que haja gozo, que haja alegria, Senhor, em estar na Tua presença, ao tal ponto, Pai, que os prazeres e deleites desse mundo percam o brilho. Em nome de Jesus, todas as demais coisas, Pai, comparado à Tua presença, comparado a estar na Tua presença, tudo isso venha perder o encanto, Pai. Eu oro por isso. Eu oro ao Senhor, Pai, em especial pelos jovens desta casa, para que isso aconteça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, pessoas que ouvem a palavra de Deus com um coração insensível, de má vontade, elas não vão entender a palavra. Não vão entender. E se não entender, elas nunca vão experimentar daquela paz, daquela alegria que vem de Deus. Aquela paz indizível, aquela alegria indizível. Se não entender, não vai experimentar. Não vai experimentar de uma vida frutífera. Não vai experimentar, queridos, de um crescimento. Então precisa entender. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, o que acontece com essas pessoas, pastor? Em segundo lugar, superficialidade no relacionamento com Deus. Capítulo 13 ainda de Mateus, o versículo 20 e o versículo 21, eu quero ler com vocês. Olha o que diz aí. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Queridos, porque pessoas não experimentam então desse crescimento, da alegria, de mudança? Por quê, queridos? Por causa de superficialidade no relacionamento com Deus. Quando a gente recebe Jesus nas nossas vidas, quando realmente a gente recebe, tem uma conversão genuína, aqueles que receberam podem dizer, tem uma alegria no coração. Existe uma alegria que vem no nosso coração, queridos, uma paz, né? Mesmo que às vezes as circunstâncias ao nosso redor ainda não mudou, mas a gente já é tomado de uma alegria, a gente é tomado de uma paz, a gente passa a ter esperança, a gente passa a sonhar com uma vida melhor, queridos. A gente começa a criar expectativas em relação àquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Quando a gente tem esse encontro com o Senhor Jesus, essas coisas mudam, né? A pessoa, a gente fala daquilo de estar naquela alegria, naquele primeiro amor, isso muda. Mas o que acontece? Aonde acontece o erro, pastor? O erro acontece, queridos, quando a gente estaciona nesse estágio. Esse estágio é onde a gente passa pela porta, que é Jesus, tem um encontro com Ele, recebe Ele como Senhor e Salvador, aí tem alegria, tem paz, começa a sonhar, começa a ter sonhos do que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, só que a gente estaciona nesse estágio, e não cresce no relacionamento com Deus. E é isso que diz nessa parábola aqui, pessoas que quando recebem, recebem com grande alegria, mas ao seguir o seu caminho, queridos, como diz aqui, como não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona, porque não tem raiz. É como a planta que caiu em terreno pedregoso, recebe com alegria, germina rapidamente, tá alegria, tá coisa rápida, vem aquela alegria, está todo empolgado, até a igreja se empolga, fala, olha aquela pessoa, como ele está feliz, olha o que Deus fez na vida dele, mas ele está naquela alegria. Só que se ele não se aprofunda no relacionamento com Deus, queridos, quando vier as tribulações, que é aqui, quando vier o sol vem sobre a planta, e essa planta ela tem uma raiz curtinha, diz que ela seca.
E isso faz menção aqui às tribulações. Quando vier as tribulações, ou as perseguições, ou as lutas, porque você recebeu a palavra, porque vai vir. Você que recebeu a palavra, queridos, você que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, vai chegar um momento que vai vir lutas, vai vir tribulações, a prova da vossa fé. E aqueles que não se aprofundaram no relacionamento com Deus, que está com uma raiz curtinha, não vai aguentar, vai abandonar, vai deixar, como diz aqui, logo a abandona. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E nós podemos ver, eu acredito que de repente você até conhece, pessoas que estavam todo animado, todo empolgado, e vou acontecer, e vou me envolver, vou fazer isso na igreja, e Deus vai fazer, e vai acontecer isso e aquilo. Daqui a pouco você vê essa pessoa que estava naquele fogo, cadê a pessoa? Mas sabe qual foi? E aí tem pessoas que até de maneira errônea falam, será que se converteu mesmo? Às vezes nem se converteu, só estava empolgado. Não, queridos, às vezes houve uma genuína conversão. Às vezes a pessoa se rendeu realmente, teve uma conversão, mas o erro acontece é que ela não cresceu, ela não avançou, ela não procurou se aprofundar. Às vezes não teve alguém que a auxiliasse, a orientasse para ela crescer no relacionamento com Deus, e ela parou naquele estágio, e quando veio as lutas e as tribulações, ela não aguenta. E por isso que nós vemos muitas pessoas saindo da igreja. Por isso que nós vemos muitas pessoas que às vezes faz o apelo às pessoas, aceitam Jesus, daqui a uns tempos você vai procurar, cadê essas pessoas? Saíram. E às vezes não é que não se converteu, não. Aí entra o nosso trabalho de ajudar essas pessoas, de consolidar, de ajudar elas a crescerem na fé, ajudar elas a crescerem no relacionamento dela com Deus, porque elas são novas na fé. Se não tiver quem ajude também, se não tiver quem está junto, às vezes essas pessoas não crescem, não avançam. E é responsabilidade nossa como igreja ajudar essas pessoas assim. Mas mais uma vez, queridos, pessoas que não vão desfrutar, que às vezes perdem a alegria, perdem a paz, deixam de sonhar, deixam de acreditar. Por quê, pastor? Porque não se aprofundou no relacionamento com Deus. E isso pode ser pessoas velhas de igreja. Você já viu aqueles crentes velhos, rabugento, que vem na igreja, mas você olha para a pessoa, você não vê a pessoa parece que não tem mais alegria. Pessoa reclama, murmura, uma cara que parece quem chupou limão, não tem aquela alegria de congregar, não tem alegria de pertencer a Deus. Parece que você vai conversar com a pessoa, é só luta, é só problema. Você não vê a pessoa falando das bênçãos, das vitórias. A pessoa parece que, sabe, entrou no mecânico, na religiosidade, mas não vê mais aquele brilho nos olhos, não vê mais aquele sorriso nos lábios, não tem mais aquela alegria de estar com o Senhor, de estar congregando, de estar com os irmãos. Pessoa que só está tocando uma vida religiosa, perdeu a alegria, perdeu a paz, não tem mais esperança de que algo vai mudar na vida dela. Os sonhos que ela tinha, deixou morrer, não tem esperança que aquilo vai se concretizar. Deixa eu dizer algo para vocês, olha para o pastor, Deus não tem esse tipo de vida para ninguém. Deus não tem esse tipo de vida para você. Deus nos quer sonhando. Por mais que passemos por tribulações, Deus te quer feliz, Deus te quer em paz. Deus quer você, sabe, que você tenha expectativas, que você sonhe com coisas grandiosas. Deus quer isso para mim e para você, querido. Não permita, não viva uma vida diferente disso. Pode acontecer? Pode. Se a gente não se aprofunda no relacionamento com Deus, a gente pode cair nisso. Em terceiro e último lugar, o que acontece com essas pessoas, pastor? Olha o versículo 22. Marcos 13, 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quero que você abra um outro texto, Marcos capítulo 4, evangelho que está à frente, Marcos 4, o verso 18 e 19. Diz assim: outras ainda, falando das pessoas, são como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra,
Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então isso aqui está falando de pessoas que receberam a palavra, mas na sua caminhada, as preocupações dessa vida, os prazeres, o engano das riquezas, sufocam a palavra no coração dessa pessoa, e a palavra não frutifica, e essa pessoa não frutifica, ela não cresce, queridos, amém? Muitos começam bem a caminhada com Jesus, mas no decorrer da caminhada, eles permitem que a palavra de Deus, lançada nos seus corações, queridos, seja sufocada pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, tornando a palavra infrutífera, e assim perdem a alegria, perdem a paz, se tornam pessoas no reino de Deus infrutíferas, amém? Agora eu quero uma observação, quero que você preste atenção. Essas pessoas, queridos, observe que essas pessoas não são pessoas que não amam a palavra, não é isso que o texto está dizendo, não é pessoas que não têm amor pela palavra, Tiago, mas são pessoas que o amor e os prazeres, os deleites desse mundo estão concorrendo com a palavra. Eles até amam a palavra, mas os prazeres e os deleites desse mundo estão concorrendo com a palavra, e não dá para ser assim. Aqui novamente eu trago para os jovens também. Às vezes tem jovens que até amam a palavra, não é que não ama, não é que não gosta, não é que não gosta de estar na igreja, não é que não gosta de estar com os irmãos, amam, aprenderam a amar, mas o que acontece é que às vezes amam também algumas coisas desse mundo, amam os prazeres, os deleites, e os deleites, os prazeres, as preocupações também estão no seu coração e estão ali concorrendo, está concorrendo com a palavra. E se estiver concorrendo com a palavra, queridos, vai chegar uma hora que, como os espinhos, vai sufocar a palavra no coração e vai se tornar infrutífero. Então, mais uma vez, queridos, são pessoas que até amam, mas não amam de todo o coração. Por isso que a Bíblia fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então não é só amar. A Bíblia não fala ame a Deus, não. Ame a Deus. Como que eu tenho que ser esse amor? De todo o coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Busque a Deus. Como? Buscar um pouquinho, não. Busque a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Buscai a Deus enquanto se pode achá-lo. Busque a Deus com toda. Então tanto o amor quanto a busca tem que ser algo intenso, tem que ser primazia, tem que ser o que você mais almeja, porque se tiver outras coisas que estão concorrendo, essas coisas uma hora vai sufocar a palavra no seu coração, e essa pessoa daqui a pouco já não tem mais prazer na palavra, e vai começar a ter prazer nas coisas do mundo, vai começar a ter maior prazer nas coisas do mundo. Então mais uma vez eu digo para todos, mas em especial eu quero falar para os jovens aqui, todos os jovens que estão aqui: se os prazeres do mundo estão concorrendo com os prazeres da palavra, eu quero dizer para você, não é profetizando coisa ruim, se você não tirar esses espinhos, porque você precisa arrancar isso, se você não tirar esses espinhos, uma hora isso vai sufocar a palavra no seu coração, e vai chegar uma hora que você vai perder a alegria, vai perder o prazer de estar aqui, e as outras coisas vão ter um brilho maior do que a palavra de Deus, queridos. E aí não vai ter crescimento, não vai ter frutificação, não vai ter paz, não vai ter alegria. Vai ter paz e alegria nas coisas do mundo. Você pode até ter paz e alegria nas coisas que o mundo oferece, que são uma paz e uma alegria passageiro. É uma paz e uma alegria enquanto você está ali, está com dinheiro, está com saúde, status, posição entre os amigos, está desfrutando, está curtindo, né, os prazeres da carne, aquilo que você até sabe que não agrada a Deus, mas dá prazer à sua carne, e você está ali desfrutando daquele prazer. Enquanto isso, isso traz alegria? Claro que traz. Queridos, o pecado, se não fosse prazeroso, ninguém pecava. Por que pecamos? Porque o pecado dá prazer à nossa carne, gratifica a nossa carne, né? Por isso que nós nascemos de novo. E não tente vencer
a carne na força da carne. O pecado, queridos, o problema nosso é um problema de natureza. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. O pecado habita nessa carne, né? Habita, e ele quer, a nossa carne quer o que é totalmente contrário à vontade de Deus. Agora, como é que nós vencemos isso? Através da nova natureza. Por isso que nós falamos do novo nascimento. Nós precisamos, necessário vos é nascer de novo, porque no primeiro nascimento, no nascimento da carne, nós somos seres pecaminosos, não tem como a gente vencer. Mas quando a gente nasce de novo, e a gente nasce do Espírito, né? Nosso espírito, nós somos regenerado, é um novo nascimento, o nosso espírito ali realmente é perfeito, e nós, através do nascimento que ocorre no nível do espírito, nós recebemos uma nova natureza, e através dessa nova natureza, nós precisamos subjugar a velha. Não significa que a velha foi extinta, ela está aí, querido. Por isso que mesmo depois que você aceita Jesus, você ainda passa por lutas, por tentações. Às vezes vem pensamentos ruins, pensamentos maus, desejos ruins. Parece coisa simples, queridos, mas eu tenho aprendido isso. Tem cristãos até velhos, que às vezes se atormentam e acabam duvidando da sua experiência de conversão, porque depois de um tempo que eles se converteram, ele fala: como é que eu posso ter esse desejo mau ainda? Nossa, eu já me converti, eu me alegrei em Deus, Deus fez isso, mas vira e mexe ainda vem desejos ruins e maus no meu coração. Isso é a sua carne. Isso não, eu não vou falar para você, isso não vai acabar. Como é que eu faço, pastor? Você tem que alimentar a sua nova natureza, alimentar o seu espírito, e através da nova natureza você vai subjugar a velha. Mas ela não vai, ela só vai ser totalmente extinta, queridos, quando Jesus voltar. Porque enquanto a gente estiver nesse corpo aqui, a velha natureza, não pensa que a velha natureza ficou lá na água do batismo, não ficou, está com a gente. Agora a gente tem que todos os dias mortificar, subjugar, como? Através da nova natureza. Nós somos uma nova criatura, e através dessa nova, a gente realmente subjugar a velha, fazer prevalecer a vontade do Espírito, subjugar essa. Então por isso que nós temos que ter esse relacionamento, crescer no nosso relacionamento com Deus, porque só assim nós vamos experimentar do que Deus tem para nós. Nós vamos experimentar de paz, alegria, vida frutífera, vida crescente, se a gente crescer no relacionamento com Deus. Como eu digo aqui, não tem poção mágica, não tem pilim-pim-pim, não tem uma super oração, não tem um super pregador que vai fazer algo por você, querido, é o seu relacionamento com Deus. À medida que você cresce nele, que você se fortalece espiritualmente, que você cresce espiritualmente, você vai começar a entender, ter revelação, experimentar, ter a alegria que vem de Deus, a paz que vem de Deus, vai começar a frutificar, e você vai viver uma vida maravilhosa em Deus. Agora eu vou dizer para vocês, se nós ficarmos um pouquinho no espírito, um pouquinho na carne, a gente não vai viver, não vai nem desfrutar dos prazeres do mundo, e nem desfrutar dos prazeres que Deus tem para nós. Vai viver aquela vida medíocre. Então decida, querido, no seu coração. Esse ano, em nome de Jesus, eu quero encerrar dizendo para você, esse ano, queridos, decida no seu coração: meu relacionamento com Deus não vai ser o mesmo. A sua carne às vezes não quer, mas não deixe a sua carne reinar. Falei, eu vou mudar, eu vou fazer o que for preciso para eu ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. Eu não vou ficar mais num relacionamento superficial, eu não vou ficar mais nesse tipo de relacionamento. Esse ano eu vou crescer, eu vou me aprofundar no relacionamento com Deus. Eu tenho ouvido o pastor falar, mas eu nunca fui nesse nível mais profundo. Esse ano eu quero mudança. Eu não quero só servir o Deus dos meus pais, do meu pastor, do meu líder. Eu quero ter as minhas experiências com Deus. Eu quero experimentar de Deus. Eu quero ver o Deus de milagres na minha vida. Eu quero ver o Deus de provisão na minha vida. Eu quero ver se realmente é possível ter esse prazer, essa alegria em Deus, a ponto de que os prazeres do mundo percam o seu brilho. Eu quero ver isso. Eu quero. Decida isso nesse ano, querido, em nome de Jesus. Decida crescer no seu relacionamento com Deus. Saia da mediocridade, saia do relacionamento superficial, saia desse relacionamento. Queridos, eu quero isso para a minha vida. Eu preciso crescer muito, muito. Não é porque eu sou o pastor, mas cada ano eu tenho, colocado isso. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero ficar no mesmo nível, no raso. Eu quero crescer, eu quero ir mais profundo. Eu não quero só ouvir falar de grandes homens e mulheres de Deus, de pregadores, como Deus tem feito milagres na vida deles, através da vida deles. Eu quero experimentar isso.
Eu quero viver isso na minha vida, na minha casa, no meu ministério. Eu quero viver isso. E o meu desejo de oração é que você deseje isso. E não só deseje, não fique só no nível do desejo. Busque isso. Tome uma posição, tome uma atitude. Dê passos em direção a isso. Faça algo prático, querido. Não saia daqui essa noite com mais uma palavra. Mas decida, faça algo nessa noite para que mude a sua vida nesse ano. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deixa eu convidar você a ficar de pé. Pai de amor, eu quero me colocar diante de Ti com os meus irmãos. Eu sei que eu tenho muitas coisas a crescer, a avançar. E Senhor, nos ajuda. Muitas vezes ficamos fazendo promessas e promessas. E ficamos tentando e tentando. Pai, nos ajuda a deixarmos de tentar e a fazer. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a sair daquele nível de procrastinação. E neste ano fazer o que nós precisamos fazer. E determinar firmemente no nosso coração que esse ano nós vamos crescer no relacionamento contigo. Vamos crescer no relacionamento com a Tua palavra. E a consequência disso, Pai, nós vamos ver os milagres do Senhor acontecer. Nós vamos ver o crescimento na nossa família. Nós vamos ver cura acontecer. Nós vamos ver, Senhor, sonhos serem concretizados e realizados. Nós vamos ver o crescimento no nosso ministério. Nós vamos ver o crescimento aqui na igreja, Pai. Nós vamos ver o crescimento na nossa vida profissional. A consequência disso, Pai, nós vamos experimentar na nossa vida, Senhor, de uma alegria, de uma paz que nós nunca experimentamos antes no Senhor. Nós vamos experimentar, Pai, de um relacionamento com o Senhor, aonde as outras coisas, os prazeres, as riquezas, os deleites desse mundo, perdem o seu brilho perto da presença do Senhor, de estar na Tua presença, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço pela minha vida, pela minha casa, eu peço pelos meus irmãos, eu peço por aqueles que estão ouvindo essa palavra agora via online. Senhor, em nome de Jesus, muda assim neste ano, muda, Pai. Senhor, às vezes podemos não estar sentindo nada, mas não é por sentir, não é por ver, é pela Tua palavra, e a Tua palavra é isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor quer de nós, Pai. Então, em nome de Jesus, nós dizemos aqui, Pai, nós queremos, nós desejamos, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, para a glória do Teu santo nome. Nós declaramos, Pai, que isso irá acontecer nesse ano, o crescimento que nós precisamos, desejamos, vai acontecer nesse ano de 2024, independente das circunstâncias, independente das palavras, Senhor, contrárias, vamos experimentar desse crescimento neste ano, Seu nome vai ser glorificado, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos regozijar na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha casa, eu declaro sobre o meu filho, eu declaro sobre a minha esposa, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Querido, eu quero encerrar, eu quero fazer isso aqui bem rapidinho, nós passamos um pouquinho, mas eu quero que, se você puder aí, se você estiver com a sua família, declare o crescimento na sua casa. Declare o crescimento na vida do seu filho. Declare o crescimento na vida da sua esposa, na vida do seu marido. Declara que ele vai romper, ela vai romper. Declara que vocês vão crescer como família, a profissional, ministerial. Declara isso sobre a sua casa agora, amém? Faz isso agora em nome de Jesus. Faz isso agora. Se puder estar com a sua família aí, faz isso agora. Depois, se tiver algum irmão que está sozinho, você pode ir até o seu irmão e declara sobre eles também. Declara sobre a sua família, declara sobre a sua casa em nome de Jesus. Queridos, vocês em casa também, se você está ouvindo agora ou posteriormente, declara o crescimento sobre a sua casa, sobre o seu filho, esposo, esposa, família, os filhos. Declara, profetiza o crescimento, profetiza em nome de Jesus, profetiza em nome de Jesus.
Aleluia. Declara isso. Abençoa a sua casa. Abençoa a sua família. Profetiza o crescimento. Profetiza em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso e bendito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, o Senhor é bom. Glórias ao teu santo nome. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos? Estende assim as suas mãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo